Como falar com um autista? Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Rebeca Collier, sou especialista em autismo e neurociências. E hoje eu vou explicar essa frase que tanto me perguntam nas palestras, nas redes sociais. E o interessante é que independente do tema que eu escolha, educação, comportamento impulsivo, autolesivo, relação interpessoal, em todos os temas que eu escolho para ministrar a palestra, as pessoas me perguntam: Rebeca, como que eu falo com o autista? Então, é interessante perceber que são muitos detalhes para se chegar a uma única resposta. Então, vamos lá. Primeiramente, temos que entender se esse autista é verbal ou não verbal. Ele tem uma linguagem complexa, uma linguagem formada, uma linguagem legível, né, que as pessoas consigam entender, ou ele fala de um modo inteligível que ninguém consegue compreender. Porque o primeiro ponto é, muitos autistas acabam não conseguindo se expressar, né, não desenvolvem a linguagem falada, e quando não tem uma linguagem adaptativa, uma linguagem aumentativa, alternativa, eles acabam que utilizando muito de comportamentos agressivos para se comunicarem. E isso é um grande ponto que as pessoas não conseguem entender. O autista, ele não é agressivo, ele não é uma pessoa má. É que muitas vezes, por ele tentar se comunicar, mas não conseguir, ele acaba por tendo comportamentos autolesivos ou até mesmo beliscando, mordendo outras pessoas. Então é importante, primeiramente, ter esse contexto. O autista ele consegue verbalizar aquilo que ele quer, seja através de palavras ou através de imagens, pranchas comunicativas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é compreender a função daquela relação e ter, sobretudo, empatia. Por que eu falo a função e empatia? Porque muitos adultos querem que o autista faça exatamente aquilo que uma outra criança está fazendo. E muitas vezes isso não vai acontecer pelo nível de desenvolvimento mesmo cerebral, né, desenvolvimento está atípico naquele momento. Não adianta jogar um bocado de informação para aquela criança que ela não vai fazer. Então, ter essa empatia para entender o que eu quero dessa criança. Por exemplo, eu vou dar uma instrução para essa criança, então eu vou ser muito claro, eu vou ser muito objetiva, vou ser clara, ser um rapaz, né, alguém vai ser claro, objetivo, ser um pai, um tio, enfim. Precisa ser ditas frases claras, diretas, objetivas, porque o autista, o nível de atenção compartilhada não é semelhante a pessoas neurotípicas, né, que nós chamamos de neurotípicas. Ou seja, se você falar uma frase completa, essa criança, esse adulto, pode não pegar a real função daquela conversa, daquele diálogo. Vai pegar pequenas frases. Então, eu vou dar um exemplo. Tem muitas mães que ficam, às vezes, tristes ou até mesmo chateadas, porque falam assim para o filho: me ajuda, arruma a cama, coloca a roupa no varal e depois vai colocar o lixo lá fora. Essa frase tão complexa e tão completa não é fixada na mente do autista. Ele só vai pegar trechos daquela frase e muitas vezes vai fazer tudo atrapalhado ou vai fazer pela metade, vai colocar apenas o lixo, por exemplo, lá fora. E a mãe pergunta: mas por que você não fez tudo? Eu te pedi. E aí o autista fica bem perdido, bem confuso. Não é porque ele não quis, ele não obedeceu, mas é porque o cérebro não captou todas aquelas informações. Então eu sempre falo, sejam claros e empáticos, entendendo a real função daquele pedido, daquele comportamento. Vocês conseguem compreender? Então é muito importante ter isso em mente. Ser claro, objetivo, entender o que é importante naquele momento, naquela relação social. É um comando? É um pedido mais complexo? Por exemplo, na escola, o professor está ensinando uma matéria. Como que ele vai fazer essa comunicação? Como que ele vai falar com esse autista? Possivelmente no hiperfoco desse autista. Então, é um outro ponto. Usar o hiperfoco do autista para ter uma comunicação efetiva e funcional, tá bom? E, claro, também tendo outros pontos, né? Como, por exemplo, eu comentei, se o autista é não verbal,
eu vou trabalhar então pranchas de comunicação alternativa, e aí eu vou trabalhar isso com o fonoaudiólogo, com a terapia, né, os psicólogos que estão envolvidos na abordagem, no tratamento daquela criança. Então, como eu vou falar com o autista? Isso vai depender do repertório que ele já tem e do repertório que ele está aprendendo nas terapias. Mas, de modo geral, como eu falei, tendo paciência, tendo empatia, utilizando palavras claras e objetivas, ou, se precisar, utilizando pranchas de comunicação, gestos, e eu espero ter contribuído e até o próximo vídeo.